Olá, estamos aqui de volta para dar prosseguimento à nossa série Economia em Tempos de Coronavírus. Sempre lembrando que ela é baseada no conteúdo do nosso livro Economia, Consciência e Abundância, publicado pela editora Bambual. O tema de hoje, muito importante, propriedade. É muito importante esse tema porque ela é a segunda palavra da teoria econômica predominante. A primeira, como nós vimos em vídeos anteriores, é escassez. E a segunda é propriedade. E por que esse conceito é tão importante? Porque a combinação desses dois conceitos, a palavrinha mágica, escassez mais propriedade, é justamente o conceito de bem econômico, que é o objeto de observação da teoria econômica predominante. Sem esses dois conceitos, nós não temos a teoria econômica predominante. E não poderia deixar de ser, porque, como nós falamos antes, o objetivo da teoria econômica predominante é concentrar poder, expandir a escassez para concentrar poder na mão de quem? De quem tem a propriedade dos bens escassos. Então, ela gera a exclusão, como nós vimos antes, que a concentração de poder tem como consequência a desigualdade de oportunidades através da exclusão. Então, o que promove a exclusão? O conceito da escassez. Desculpe, o conceito da propriedade. Ou seja, isso aqui é meu e não é dos demais. Então, ele exclui, ele impede o acesso livre a um determinado bem ou serviço. Então, é isso que promove a exclusão, que é, junto com a escassez, a característica, né, ou a combinação, a característica combinada que gera a concentração de poder. Quer dizer, escassez não tem para todo mundo e propriedade, isso que não tem para todo mundo é meu e não é seu. Para você ter acesso a ele, você tem que se subordinar ao meu poder. Então, dessa forma é que a teoria econômica predominante nos organiza o processo econômico no qual nós movimentamos para gerar concentração de poder e, como consequência, a desigualdade de oportunidade, a exclusão como consequência. Então, é por isso a importância do conceito da propriedade para a economia dominante, né, predominante. Então, dito isso, como seria a observação desse conceito pela consciência emergente? Pela consciência emergente, qualquer instrumento que estimule a concentração de poder e a exclusão, eles não se harmonizam. Então, por definição, esse conceito não se harmoniza com as aspirações da consciência emergente. Então, como nós devemos fazer? Bom, em primeiro lugar, a consciência emergente entende a propriedade como uma ilusão, para variar, uma ilusão, uma ficção jurídica. Você compra um imóvel, assina uma escritura, compra um pedaço do planeta, como se aquele pedaço do planeta fosse seu, porque tem um papel arquivado num cartório dizendo que aquela determinada parcela do planeta é sua. Só que não é, ela é de todo mundo, é das baratas, das aranhas, das formigas, é de todos os seres, né? Porque nós todos estamos integrados ao planeta. Então, essa separação do planeta em fatias de terra, assim como a separação em países, isso é uma ficção jurídica, é uma ilusão. E o compromisso da consciência emergente, como nós falamos na trilogia, né, dos vilões e salvadores, né, dinheiro, Estado e empresa privada, a propriedade também é uma ilusão, né, uma ficção jurídica.
Então, a consciência emergente, ela tem por aspiração se basear em coisas mais concretas, que realmente atendam às necessidades e os desejos das pessoas, né? E não em ilusões, que tem como finalidade a concentração de poder. Então, ela já é desarmônica. E como nos comportar em harmonia com a consciência emergente, partindo da premissa de que esse conceito é uma ficção jurídica e que deve ser evitado. Então, como nós podemos evitar os malefícios desse conceito da propriedade? Em primeiro lugar, nós não podemos simplesmente decretar que acabou a propriedade no mundo. Isso não é possível. Então, outro caminho muito simplificado, que também normalmente incorre em problemas, é o entendimento que se faz a partir da separação da propriedade, que é uma ilusão, em propriedade pública, propriedade privada e propriedade mista. Bom, a mista é uma combinação das duas primeiras, então vamos conversar um pouco sobre as duas primeiras, ou seja, propriedade pública e propriedade privada. Então, para muitas pessoas, a grande solução dos problemas de hoje seria acabar com a propriedade privada e transformar tudo em propriedade pública. Qual é o problema disso? Fazendo uma conexão com a trilogia que nós vimos antes. O Estado também é uma ilusão e também é um instrumento de concentração de poder. Então, caracterizar como a propriedade pública que vai dar acesso a todo mundo, à coletividade, isso não é verdade. Isso não é verdade. Vai passar, se for o caso, de um ente privado, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica de direito privado para uma pessoa jurídica de direito público. E essa pessoa jurídica de direito público, o governo, é uma ilusão que, na verdade, concentra poder na mão dos representantes dessa pessoa jurídica de direito público, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, de qualquer forma, nós estaríamos concentrando poder, né? E são exemplos inúmeros. Toda propriedade governamental nós temos acesso, livre acesso. Vide os quartéis militares, as áreas de segurança. Então, são áreas públicas, mas de acesso restrito. Então, a grande questão para a consciência emergente não é se é pública ou se é privada, porque nós podemos ter propriedade pública de acesso coletivo, como as praças públicas, nós podemos ter propriedade pública de acesso restrito, as áreas militares, como já foi dito. Nós podemos ter propriedade privada de acesso restrito, a maioria das propriedades privadas, né? As residências das pessoas, as fazendas, as indústrias, etc, etc, etc. E podemos ter também, por incrível que possa parecer, propriedades privadas de acesso ou de geradora de benefícios coletivos, né? Por exemplo, as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. São reservas particulares, é uma propriedade particular que o dono abre mão do uso exploratório, econômico exploratório, e preserva a natureza. É até possível desenvolver algum tipo de atividade ali, mas desde que ela não cause danos à integridade do meio ambiente daquela região. Então, o usufruto ali, embora talvez tenha até uma dificuldade de acessar a área, mas ela foi destinada para gerar benefícios públicos. Então, ela está melhorando a qualidade do ar, está melhorando a absorção da água nos lençóis freáticos, facilitando o acesso à água. Então, é uma propriedade privada, mas
por intenção da pessoa que é proprietária, ela abre mão de certos direitos para que os benefícios sejam acessados por um conjunto grande de pessoas, né? O planeta todo. Então, nós podemos ter essas 4 possibilidades, né? de acesso e benefícios livres ou restritos, tanto para propriedade pública quanto para propriedade privada, né? Então não é essa a questão que é importante para a consciência emergente. A consciência emergente deveria se preocupar com o acesso aos bens que satisfazem as necessidades e os desejos das pessoas. Então esse aqui é o ponto fundamental, né? Então a propriedade, seja ela pública ou privada, pode restringir o acesso às pessoas, né? A natureza dela é de restrição de acesso, por isso ela é excludente, né? Mas a intenção da pessoa que é proprietária desse bem pode alterar essa restrição de acesso, esse caráter excludente. E dentro da linha dos comportamentos harmônicos com a consciência emergente, sabedora dessa questão do acesso como sendo o mais importante, nós podemos ampliar o benefício das nossas propriedades. Porque como a gente não pode, a princípio, abolir a integridade da propriedade, o ideal seria não existir propriedade e as pessoas terem acesso aos bens que satisfazem as suas necessidades e usassem esses bens de forma comedida para que elas pudessem ser acessíveis e beneficiar a mais seres vivos, não só humanos, como também não humanos. Então nós podemos ter uma água que a gente, quando precisa, vai lá e usa aquela água, mas de forma comedida, de forma adequada, para não poluir a água, para não acabar com a água, para que outros seres humanos possam compartilhar da mesma água, outros seres vivos possam compartilhar da mesma água com qualidade. Então, mais importante aí é a consciência do uso dos bens e do acesso aos bens do que efetivamente a propriedade. Então, como nós não podemos acabar com a propriedade de uma vez só, sem sangue, sem muito sofrimento, né, como nós podemos proceder? Então, um aspecto importantíssimo, uma palavra mágica contra os efeitos nefastos da exclusão causada pela propriedade é o compartilhamento. Por quê? O compartilhamento ele se ajusta bem a esse período transitório que, oxalá, nós estamos vivendo, de uma migração da consciência dominante, buscadora de poder social, poder sobre o outro, para uma consciência emergente que busca a convivência pacífica. Então, nesse momento de transição, nós ainda não nos sentimos seguros para acabarmos abolirmos as nossas propriedades. Quanto menos propriedade, melhor. Porque se você tem 10 imóveis, você usa um, vamos supor, para se abrigar, e tem mais 9. Quer dizer, fica mais difícil para outras pessoas terem acesso aos imóveis. Se você tiver só um, libera 9 imóveis para outras pessoas que precisam de imóveis também. Então, quanto menos propriedade você tiver, é melhor para a consciência emergente, né? Ele facilita o acesso aos bens que satisfazem necessidades. Então, o movimento da simplicidade voluntária, mais uma vez, é muito importante, porque ele sugere um estilo de vida exteriormente simples, porém interiormente rico. E o exteriormente simples pode se manifestar em ter poucas propriedades, né? Então eu tenho imóvel que eu moro e ponto, tá bom isso, agora fico os outros imóveis para quem precisa, né? Então essa é uma harmonia interessante, um estilo de vida que precise de menos propriedades, né? Isso é um aspecto muito importante. E nós temos que entender também, dentro do conceito de compartilhamento, que a propriedade também tem um caráter psicológico, né, que
muitos de nós temos o medo do futuro, do que pode acontecer no futuro, né? De passarmos privações no futuro. Então a propriedade é um instrumento, uma ficção jurídica, mas que é devidamente plantado nos nossos imaginários, né? Nossos imaginários, ele ajuda, né? A propriedade ajuda nisso. Você supõe que você tendo 10 imóveis, se acontecer alguma coisa, você pode vender esses imóveis no futuro, supondo que essa alguma coisa não seja drástica o suficiente para você perder a propriedade dessas outras coisas, ou que ninguém tenha condição de comprar os imóveis e você continuar com o seu problema, mesmo tendo 9 imóveis além do seu, né? Então, supondo essa continuidade de como nós estamos vivendo hoje, né, se acontecer alguma coisa no futuro que eu precisar de recursos para atender uma doença, um evento qualquer, eu tenho que precise de bens econômicos, eu posso me dispor de uma dessas propriedades e dar conta dessa situação futura, né? Então ela funciona como um colchão, a propriedade funciona como um colchão protetor de eventos difíceis de serem contornados no futuro. Então é uma segurança para muita gente ter propriedade para atravessar os reveses que possam acontecer no futuro. Então isso foi plantado na nossa cabeça, que ter recursos econômicos, né, bens econômicos, pode dar conta disso. Muitas das vezes é muito melhor você ter um conjunto de amigos fraternos, no sistema de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, no sistema de saúde, público que seja, né, e do que ter um plano de saúde. Porque muitas das vezes acontece um imprevisto, uma doença, e quando você chega no plano de saúde, na hora de comprar o plano tudo pode, mas na hora de usufruir do plano nem sempre pode, né? Então, muitas das vezes é feito tratamentos inadequados, que não era para ser aquele, para você, ou para ser mais barato o tratamento, ou para abreviar a sua vida, para acabar mais rápido. Nós temos exemplos disso, né? Recentes, né? Muito recentes. Então, é muito melhor você ter uma rede de amigos fraternos no sistema de saúde do que você ter um plano de saúde, né? Mas plantaram no nosso imaginário que você ter dinheiro para um plano de saúde resolve os problemas do futuro que você vai ter de doença, né? De precisar de serviços médicos. Então, como existe essa noção precária de segurança depositada nas propriedades do bem econômico, então nós não podemos abrir mão completamente delas sob pena do nosso emocional ficar fragilizado. Então é importante nós considerarmos isso. Então o compartilhamento ele tem um aspecto muito interessante, porque você não abre mão da propriedade. Você não vai ser tomada a sua propriedade para ser de todo mundo, não, né? A propriedade pode continuar sendo da pessoa, mas ela, assim como a RPPN, ela franqueia o acesso ao bem, né? Ela franqueia o acesso ao bem. Então, isso aí, a pessoa fica... um único bem atende a necessidade de várias pessoas, né? Então, quais os exemplos que a gente pode dar, né? Uma carona. Eu morei num lugar que estava a 3 quilômetros do asfalto, do ponto do ônibus, e tinha pessoas sem condição econômica de ter um carro. Então a gente passava e ia oferecendo carona para as pessoas, né? Não acabou com a propriedade do meu automóvel, continuei com ela, né? Não tive nenhuma agressão de alguém vir tomar o meu automóvel, não é nada disso, né? Usar a força o meu automóvel. Então, no meu percurso normal, eu permiti o acesso das pessoas a esse serviço de transporte como uma carona no meu automóvel, né? Então, isso é o compartilhamento, que é o conceito harmônico com a consciência emergente, que atenua nesse momento transitório os problemas causados
pela propriedade, a exclusão e a desigualdade de oportunidades. Então, quanto mais nós usarmos a nossa criatividade para permitir o acesso de forma confortável, segura, né, dos bens que nós temos a propriedade para acesso de mais pessoas, nós estaremos harmônicos com a consciência emergente e reduzindo os impactos nefastos desse conceito da propriedade. Então, são exemplos. O compartilhamento é um conceito fundamental para nós reduzirmos a ênfase e o poder destrutivo desse conceito ilusório que é a propriedade. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar em relação à propriedade e que esperamos que esse vídeo tenha trazido uma massa de informações, né, de reflexões que ajudem a se posicionar e a se comportar em harmonia com a consciência emergente e deixando para trás essa teoria econômica predominante, baseada na escassez, promotora da concentração de poder e da desigualdade de oportunidade e da exclusão, especialmente por conta desse conceito ilusório que é a propriedade, né? Então, que os nossos comportamentos sejam mais harmônicos com essa consciência emergente e que promova um mundo melhor para todos. Muito obrigado, boas reflexões, até a próxima.